Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com cada um aí na sua casa. Vamos nos colocar na presença de Deus. Pai Santo, Pai amado, te louvamos e agradecemos por nos reunir em torno da Tua Palavra que vem nos consolar, nos fortalecer, assim como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versos 18, que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de revelar-se. Pai Santo, Pai amado, visite cada família que está em oração em torno dessa palavra. Dai consolo e fortaleza. Temos confiança, Pai amado, que nenhum dos seus filhos serão atingidos, porque estão sob a proteção do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o teu povo, na noite em que saiu do Egito, onde tiveram as suas casas marcadas nos umbrais pelo sangue do Cordeiro, e aquele sangue do Cordeiro protegeu as famílias. E nós, muito mais protegidos estamos pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Fale conosco, Senhor, através dessa palavra. Fale aquilo que precisamos ouvir e não necessariamente aquilo que nós queremos ouvir. Obrigado, Pai Deus. Obrigado. Querido irmão, querida irmã, pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versos 13. Mateus 14, versos 13. Diz a palavra do Senhor. E que essa palavra que será ministrada possa cair em cada coração e cada coração seja capaz de produzir 30, 60, 100 por um. Diz a palavra. Jesus, ouvindo isto, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. E assim que Jesus desembarcou e viu tamanha multidão, tomou-se de compaixão e curou os doentes. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor que vem nos afagar, nos acalentar e nos fortalecer, nos animar, nos instruir. Esse Deus que está sempre nos concedendo maravilhas, e geralmente esse Deus, ele não dá aquilo que nós queremos, ele dá aquilo que nós precisamos. Nem sempre aquilo que você quer é aquilo que Deus vai te dar. A palavra do Senhor, no verso 13, aí do capítulo 14 de Mateus, começa dizendo: Jesus, ouvindo isso, esse termo Jesus é Deus revestido de humanidade, é o Deus humano, é o Deus encarnado, é o Deus que não se apegou à sua condição divina,
e kenoticamente desceu até nós para nos resgatar. Deus se fez o que somos para que nós nos tornemos no que Ele é. Ele se fez humano para potencializar o humano a tornar-se divino. Portanto, cabe a nós irmos nos identificando com o Senhor, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Imagem nós já somos, semelhante nós vamos buscando ser a cada dia na construção do nosso existir. Então Jesus, ouvindo isso, esse Jesus humano, Jesus encarnado, ouviu o quê? O que Jesus ouviu? Ouviu uma notícia trágica. Que notícia é essa? Basta olharmos versículos anteriores da palavra do Senhor, que a notícia que Jesus ouviu é o assassinato de João. Jesus ouviu essa tragédia. Jesus ouviu o assassinato de João. Ficou sabendo que João tinha sido assassinado por Herodes, a pedido de Herodíades. E quando Jesus ouve essa notícia trágica, o que ele faz? Partiu dali. Jesus se afasta. Diante da tragédia, Jesus se afasta. E veja que o verbo utilizado aqui, partiu dali, que no grego diz anekrosen. Anekrosen é no sentido de parto. A dor do parto. Então é partir no sentido de parto. A criança, quando nasce, ela é expulsa do útero materno. E se tem um local na nossa existência que mais confortável e protegido nós já estivemos, esse local chama-se útero materno. Local onde eu não precisava ter esforço para respirar, temperatura adequada, tudo sobre legítima proteção materna. Até que chega um dia que somos expulsos e temos que partir dali. Por isso o parto. Então Jesus, como que em dor de parto, ele parte dali. Dali da onde? Das regiões ali de Cafarnaum. E ele parte de que maneira? Diz aqui o texto, de barco. Ele não vai sozinho. Muitos interpretam dizendo que Jesus se afastou sozinho. Não. Ele vai de barco, e barco aqui simboliza a igreja. Por que a igreja? Porque os discípulos, os apóstolos estavam nesse barco. E Jesus se afasta com a igreja. Aí, essa eclésia estabelecida e ao mesmo tempo representada na pessoa dos apóstolos. Jesus se afasta, mas com a igreja. Muitas vezes, meus irmãos, temos que aprender com essa atitude de Jesus, que diante de uma realidade calamitosa, de uma notícia trágica da morte de alguém querido, ele entra em si e se afasta, mas com a igreja. Ele se afasta de barco, diz aí, para um lugar deserto. Ele não vai para o deserto, diz que de barco ele se afasta para um lugar deserto. Esse lugar deserto não é lugar de provação, é lugar de restauração. Por isso, quando nós nos afastamos com a igreja,
é para nos restaurarmos. Daí a importância de estarmos ligados à igreja, às orientações, porque nela nós temos a oportunidade de restabelecermos e restaurarmos nossas energias. E Jesus então se afasta com a igreja e ele vai então para esse lugar deserto. O lugar deserto é esse lugar memorável onde nós podemos nos encontrar conosco diante de uma realidade profunda eclesial e nos restaurar com a graça do Espírito Santo. E diz o texto que depois que Jesus se afasta, aí começa no versículo seguinte, narrando que Jesus, ele desembarca. Quando Jesus volta desse lugar que ele foi restabelecer, ele foi dar um tempo, ele foi se reconstituir, ele volta reconstituído e se depara com uma multidão e sente compaixão dessa multidão, e aí ele realiza curas, ele faz o cego ver, ele faz o aleijado andar, enfim, ele está restaurado e traz sinais dos céus. E mediante esses sinais, o povo fica querendo instituí-lo como rei, inclusive os próprios discípulos ficam querendo, e aí então Jesus diz: entrem no barco e vão para o outro lado. Entrem no barco e vão para o outro lado. Nós não lemos este versículo, mas está lá a partir do versículo 22. Logo em seguida forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo da outra margem, e ele ficou para despedir as multidões. E diz aqui, ainda no versículo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, no versículo 23, que ao chegar à tarde, ele estava ali sozinho. Por quê? Porque tendo ele despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar. E eu quero então que você entenda o seguinte: aqui Jesus está terminando o dia dele. Veja que o dia dele começou com uma notícia trágica. Começou com uma notícia desastrosa. E depois dessa notícia, ele se afasta com a igreja, restaura, retorna, realiza milagres, sinais. E ao mesmo tempo, quando o povo, inclusive os discípulos, tentam fazer rei, ele despacha os discípulos, vão, dispensa as multidões. E já de tardezinha, na segunda tarde, porque para os judeus, eles mencionam duas tardes, umas 3 horas, e a outra quando o sol está quase se pondo, que seria o início do dia para eles. E também seria aí essa segunda tarde. Nessa segunda tarde, diz que Jesus, depois de despedir as multidões, ele vai para o deserto orar. Querido irmão, querida irmã, aprendamos com Jesus, que tem um dia atípico, um dia como muito dos nossos dias, que começa com turbulência, mas se nós tivermos a sabedoria que vem do Espírito Santo que habita em nós e deixarmos essa sabedoria agir, nós vamos terminar esse dia bem, terminar na presença do Senhor, que é assim que Jesus termina. Veja que quando ele se afasta de manhã, ele se afasta com a igreja, mas à noite ele se afasta a sós.
na intimidade com o Pai. Nós precisamos desses momentos íntimos com o nosso Pai, para abrirmos o nosso coração, para estreitarmos nossa amizade e ao mesmo tempo nossa intimidade com Ele. Isso nós podemos fazer de diversas maneiras. E a melhor maneira é louvá-lo, adorá-lo e agradecê-lo. Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa da nossa adoração e nem do nosso agradecimento, mas nós o necessitamos de tal. Bendito seja essa palavra do Senhor, palavra que nos exorta a vivenciarmos a cada dia da nossa existência na presença do Senhor, através da igreja e ao mesmo tempo através do nosso recolhimento. Recolhimento sozinho? Não. Na presença do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra chegue aí no teu coração para te confortar, te fortalecer e te dar a certeza de que se Jesus, o Deus encarnado, vivenciou dias tão atípicos, nós também não seremos diferente. Mas o importante é sabermos que precisamos viver tudo na graça do Senhor. Como gosto de dizer, porque só Ele basta. Só Ele basta. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Sigamos em oração com a certeza de que, como disse Paulo, vamos completar a corrida, combater o bom combate, guardar a fé e alcançar a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, preparou para mim e para todos aqueles que guardarem a fé. Um beijo no seu coração. Aquele abraço, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Sejamos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.